sua mãe disse aos que estavam servindo: fazei o que ele vos disser. Em 1980, São João Paulo II, por ocasião da dedicação da Basílica de Aparecida, na sua homilia, disse essas palavras: ao confessar-se serva do Senhor, e ao pronunciar o seu sim, acolhendo em seu coração e em seu seio o mistério de Cristo Redentor, Maria não foi um instrumento meramente passivo nas mãos de Deus, mas cooperou na salvação dos homens, com fé livre e inteira obediência. Fé livre e inteira obediência. Podemos perceber que a importante e decisiva cooperação de Maria se deu pela obediência. E é isso que eu gostaria de refletir com vocês nessa noite de hoje. E trago um outro trecho de livro em que o autor, ele usa um quadro e ele apresenta esse quadro para nós. E diz assim: um pintor da ordem de São Domingos de Gusmão representou uma tela certos bispos, pacificamente adormecidos, o báculo pastoral a cair-lhe das mãos, representando a falta de autoridade sobre seus súditos. Ao lado dessa cena, também um pai de família, nitidamente coagido por gestos esbaforidos do filho. Uma mulher se desvanece do marido, e um redil de ovelhas se dispersa do pastor em direção a uma alcateia de lobos. No pano de fundo do quadro, há uma paisagem caótica e escura, como se o mundo estivesse sem ordem e anarquicamente governado pela desobediência. A imagem que o autor traz para a gente, mostrando uma imagem caótica como consequência da desobediência. A desobediência gera o caos. Um outro autor do livro A Virtude de Nossa Senhora, ele escreveu: da soberba brota a rebeldia e a desobediência. Da humildade à obediência. O humilde obedece, enquanto que o soberbo se rebela, o soberbo desobedece. São Paulo, ele fala sobre Jesus em Filipenses capítulo 2, versículo 8, e diz: humilhou-se e fez-se obediente até a morte, e morte de cruz. Jesus, sendo Deus, assume a condição humana, se humilha e obedece. Obedece ao ponto de sofrer tudo o que sofreu e ofertar a vida. Maria, serva humilde e obediente, ela então diz aos serviçais dessa festa: fazei o que ele vos disser. Obedecei a ele em tudo o que ele disser. Diz aqueles serviçais, e diz a você, e diz a mim também: fazei tudo o que ele vos disser. O mesmo autor, ele destaca vários frutos da obediência: o descanso e a segurança, a paz de alma e de coração, semelhança de alma com Jesus e a Virgem Maria, espírito de sacrifício, purificação de nossas intenções, crescimento do mérito e valor de nossos atos, crescimento de todas as virtudes,
armas ofensivas e defensivas contra nossos inimigos espirituais. Experimentar abundantemente a providência de Deus. Tudo como frutos que alcançamos da obediência. No entanto, é sabido como é difícil a obediência. É difícil para todos nós. Lembro Dom Carlos Alberto, já falecido, bispo que me recebeu no seminário. Ele perguntava, dias antes de eu ingressar ao seminário, o que acha que será mais difícil? A pobreza, a castidade ou a obediência? E depois ele mesmo respondia dizendo, a obediência é o mais difícil de ser vivido e de ser praticado. E nós sabemos como é difícil. Aprendemos a desobedecer desde pequenos, né? Por vezes, sentimos, por tamanha dificuldade, uma repugnância à ordem recebida. E Jesus a sente também no Getsêmani, perante a necessidade de obedecer, oferecendo a sua vida de modo tão violento e de modo sofrido. Não dá para imaginar que Jesus foi feliz, foi sorridente, foi alegre para o seu Calvário. Ele foi compenetrado, ele foi sofrido. Seu momento de agonia, de aflição no horto mostra isso. Ele queria obedecer, não é não querer obedecer, ele queria obedecer. Mas o que estamos destacando é que é difícil e que Jesus experimentou também toda a dificuldade de obedecer, porque ele era também plenamente humano, assumiu a condição plenamente humana. Todos sentimos dificuldades para obedecer. Não somos robôs. E nem desvaloriza o nosso ato de obedecer o fato de sentirmos dificuldade. Ter dificuldade não desvaloriza a obediência. Antes, torna a obediência ainda mais grandiosa. Quanto mais exigente a obediência, quanto mais difícil, mais grandiosa é a sua atitude. Podemos até ter dúvidas, como teve a Virgem Maria. Ela, diante do anjo, pergunta, como se fará isso? Não é uma negativa, não é um questionamento, é uma dúvida. O anjo lhe diz, qual será a sua missão? E ela pergunta, como então farei isso? Maria diante do anjo. E tão logo o anjo responde, ela então apresenta sua disponibilidade. Eis-me aqui, faça-se a vontade de Deus. A dúvida, portanto, não é um questionamento, não é uma objeção. E os santos falam sobre a obediência. Santo Antônio diz assim, se não souberes obedecer, também não poderás enxergar. Se não quiseres escutar, permanecerás cego. Quem não obedece é um cego. Quem não obedece é um surdo. São Francisco de Sales dirá, um obediente nunca se perde. Quem manda pode errar. Quem obedece, se não é algo contra a fé, contra a moral, né? Quem obedece nunca erra. A quem devemos obedecer? Na família, aos pais, avós. Em ambientes profissionais e de estudo, aos superiores, aos professores. E na igreja? Na igreja, o Papa, os bispos, os sacerdotes. Mas o que vemos, na verdade, é também uma rejeição à própria igreja. Quando o católico diz, eu não concordo, ele se coloca em uma atitude de desobediência. E tantas vezes ele se
posiciona não concordando, sem ler, sem pesquisar, sem estudar e deixando claro sua fragilidade de fé. Nós não temos que compreender tudo para obedecer. A obediência é uma atitude de fé. Quantos questionam a própria Sagrada Escritura? Questões que são explícitas na Escritura, e católicos dizem, não concordo. É negar Deus. Negar a sua palavra é negar Deus. São Jerônimo diz, quem desconhece as Escrituras, desconhece o próprio Deus, o próprio Cristo. Então, ignorá-la é ignorar Deus, que fala conosco por meio da sua palavra. E a igreja interpreta a Escritura e explica a Escritura para nós. Isso é a doutrina da igreja, sistematizada ao longo desses 2000 anos. Então, devemos obedecer à igreja, ao Papa, aos bispos, sacerdotes, que nos guia, que nos conduz no caminho de Deus. A Lumen Gentium 25 diz assim, cada fiel deve aceitar o juízo do seu bispo, o juízo que o seu bispo dá em nome de Cristo, nas coisas de fé e moral, e aderir a ele com religioso respeito. O demônio sempre irá nos tentar. E o filme Paixão de Cristo, quem lembra, coloca a figura do demônio sempre cercando Jesus, sempre em torno, sempre por perto. E a palavra diz que ele é como um leão a rugir, procurando quem devorar, diz a palavra. O demônio vai nos tentar, como fez com Jesus, para fazer com que talvez ele consiga que não obedeçamos, que possamos questionar. Quantas e quantas vezes as pessoas vão formulando argumentos para desobedecer, e não com a mesma atitude, prepara argumentos para obedecer. Quando temos dificuldade, muitos não vão criando argumentos para facilitar a sua obediência, mas cria argumentos para facilitar a sua desobediência. Dizia na homilia, não lembro se acho que de ontem, em que o Evangelho falava do Pai Nosso, e destacava alguns elementos da oração do Pai Nosso, e ele dizia, nós nos comprometemos com a vontade de Deus, né? Faça-se a tua vontade, né? Nos comprometemos com a vontade de Deus, mas na verdade, enquanto rezamos, seja feita a vossa vontade, o que está no nosso coração é que Deus faça a nossa vontade. Veja se não é isso. Com os lábios dizemos, seja feita a vossa vontade, mas no coração, o que temos no coração é que a minha vontade seja feita por Deus, que a minha vontade seja realizada por Deus. E a oração fica vazia, porque queremos impor a Deus o nosso querer, e nós não nos colocamos humildes, pequenos, diante de um Deus que deveríamos seguir, escutar, permitir ser conduzidos. Invertemos a ordem das coisas. Queremos que o Deus, Criador de todas as coisas, obedeça a nossa vontade. Por isso, devemos estar atentos e perceber se nesses momentos o nosso comportamento não pode ser um comportamento talvez impulsionado por uma tentação, que deveríamos afastá-la pela oração e reorientar o nosso coração e nossa mente para o querer de Deus. A obediência de Jesus ao Pai, uma obediência que parecia um absurdo. Pedro mesmo fala que não te aconteça isso. Quando Jesus anuncia a paixão, o Filho do Homem vai sofrer muito, ser rejeitado, ser entregue, vai morrer.
que não te aconteça. Deus te livre. Porque a vontade de Deus parecia um absurdo até mesmo para Pedro. Mas a obediência de Jesus trouxe a salvação à humanidade. A obediência de Jesus trouxe a salvação para você e para mim. Aquilo que pode parecer um absurdo, pode ser a tua salvação. Aquilo que pode parecer aos olhos humanos um absurdo, pode ser a conversão de um filho, de uma filha, de um esposo, da família, de amigos. Então, Jesus obedece ao Pai, mesmo parecendo um absurdo. A obediência de Maria cooperou decididamente para a nossa salvação. E lembro de um canto, a Virgem do Silêncio, e lá no finalzinho desse canto, diz assim: quero estar ao seu lado. Ao lado da Virgem Maria, e dizer que na loucura da cruz vou seguir. Quero estar ao lado da Virgem Maria, quero estar ao lado de Jesus, e com Maria e com Jesus, seguir carregando a cruz. A obediência é uma renúncia. A obediência é um caminho de cruz. A obediência não é um poema, não é uma poesia, é um caminho de cruz. Para obedecer, negamos a nós mesmos. Mas qual é a novidade? Jesus já quer me seguir? Renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. A obediência é um caminho de cruz. Quantas e quantas vezes tenho dificuldade de obedecer ao meu bispo, ao nosso bispo, porque trabalho ao seu lado. E o fato de ter dificuldade, já disse, eu digo para ele, até quando eu não concordo, eu digo para ele, eu não concordo com o senhor. Mas ele sabe que concordando ou não, eu vou obedecê-lo. Ele sabe que concordando ou não, a palavra dele determina a minha vida. A palavra dele determina o meu comportamento. Se eu quero ir para a direita, ele me manda para a esquerda, eu vou para a esquerda. E ninguém vai nem saber que eu queria ir para a direita. Porque a palavra dele determina a minha vida. Porque eu me propus obedecê-lo. E eu quero poder obedecê-lo a ele e a seus sucessores. Até o fim da minha vida. Porque a obediência é um caminho de cruz. É um caminho de renúncia. Mas esse caminho me coloca ao lado da Virgem Maria. E me coloca ao lado de Jesus. Esse caminho me coloca no percurso mais rápido para o céu. A nossa obediência pode nos salvar. E além disso, a nossa obediência pode salvar a nossa família. A nossa obediência pode cooperar decididamente para o crescimento da igreja. Que a Mãe Aparecida nos auxilie a sermos dóceis, como ela. E como ela ensina, possamos fazer tudo o que o seu Filho Jesus disser. Disser a nós pela oração, disser a nós pela igreja, pelo bispo ou pelos sacerdotes. Quem souber, canta esse refrão, dizendo: quero estar ao teu lado. Quero estar ao teu lado em todos os momentos. Quero estar ao teu lado também na cruz. Quero estar ao teu lado nos momentos difíceis. Quero estar sempre ao teu lado.